Daniel, e como é que a sociedade vê hoje o atleta com deficiência? Eu acho que a sociedade está vendo com excelente bons olhos, porque acredito que desde 2016, quando a ONU fez um parecer favorável à inclusão de pessoas com deficiência, se criou um movimento em função disso no mundo. Então, 2017 foi o primeiro Mundial de Para Jiu-Jitsu, 2018 e 2019 na sequência. Começou-se a fazer abertura para, em todos os grandes slams que acontecem pelos continentes, ter a adesão de pessoas com deficiência, e essas pessoas começaram a competir. As pessoas com deficiência não competem apenas entre elas, elas também podem competir contra as pessoas normais. E aí começou a acontecer algo surpreendente, os deficientes começaram a ganhar medalhas em grandes competições internacionais contra pessoas normais. E isso mostrou para a sociedade do jiu-jitsu, para o mundo do jiu-jitsu, o quão eficiente é o deficiente quando treina jiu-jitsu. Eu tenho várias medalhas que eu disputei só contra pessoas normais. E tenho medalhas de ouro, de prata, de bronze. E isso não é só comigo, é para atletas do mundo todo. E isso fez com que a categoria fosse respeitada. E o respeito da categoria, né, traz ainda mais credibilidade para nós, traz ainda mais motivação para nós. A gente ainda treina com mais vontade, porque a gente quer lutar entre nós, deficientes, né, mas a gente também quer lutar e se desafiar contra as pessoas normais. E é incrível quando a gente surpreende. Algumas competições eu cheguei a chegar em finais dos meus adversários perguntarem se poderiam fazer não poderiam fazer alguma coisa, se eu me machucar ou não, e eu percebi o que a pessoa estava me subestimando. E eu lidei de boa com isso, gostei até. Porque quando uma pessoa que não tem deficiência subestima um para-atleta, ele está exposto a surpresas. E essas surpresas acontecem em favor da gente. Muitos deficientes não gostam de aparecer, não gostam de se mostrar. O seu exemplo, como profissional, como atleta, já estimulou alguém a falar, não, eu posso, eu consigo, e levantou a autoestima da pessoa? Sim, com certeza. Eu já tive alunos com deficiência que treinam jiu-jitsu. O fato da gente estar organizando uma competição exclusiva de para-atletas e estar divulgando isso e fazendo surgir nas redes sociais, está fazendo aparecer pessoas que jamais imaginavam que o jiu-jitsu poderia ser para elas. Essas pessoas estão procurando suas academias nas suas cidades, estão começando a treinar para vir competir. A gente está estimulando academias a procurarem pessoas com deficiência para treinarem, para terem em seu quadro de atletas para atletas, e isso está sendo muito bem aceito. Por onde eu ando, e esses dias eu estava numa competição aqui em Florianópolis, onde eu fui assistir, e muitos professores de jiu-jitsu, de outras academias, vieram me procurar para dizer, cara, eu tenho um aluno com deficiência tal, pô, eu tenho um aluno com deficiência tal, pô, que legal, pô, o cara te conhece, não sei o quê. Então, o que a gente vem construindo em 2017, 2018, 2019, não é mais para que a gente ganhe medalhas, para que a gente apareça. A missão que nós temos hoje com relação ao jiu-jitsu é mostrar para quem tem deficiência que ele pode treinar e se desenvolver como atleta, mas principalmente para construir um caminho para que há 5 anos, quando alguém adquirir uma deficiência, ele vai saber que não é o fim do mundo para ele, que não é o fim do caminho, que existe um esporte com inclusão e que pode tornar ele tão eficiente quanto. Como é que é o seu dia a dia? Você acorda, você treina todo dia, você se prepara todo dia. Como é que é o dia a dia de você como atleta? Hoje eu não treino mais todo dia porque tem as questões profissionais que a gente tem que buscar o sustento para casa, tem a família, tem filho para levar para a escola, tem toda uma estrutura de trabalho que impede que a gente treine todos os dias. Mas geralmente quando chega próximo de uma competição, por exemplo, quando é as competições mais importantes, aí sim a gente organiza um pouco mais o trabalho, diminui um pouco as rotinas profissionais para focar cada vez mais no esporte. Claro que eu sou um atleta de 40 anos de idade, mas a gente está trilhando um caminho, construindo um caminho para que jovens e crianças que hoje adquirem deficiência ou que são deficiência possam viver do esporte daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Ou de repente viver do esporte a partir de agora. Nós temos vários casos de deficientes no Brasil que já vivem praticamente do esporte, que conseguem treinar, competir, um patrocínio aqui, um patrocínio ali, e se virando, vão nas competições, ganham dinheiro nas competições, voltam, mantêm seus treinamentos. Ou seja, está sendo construída uma categoria, está sendo construído um alicerce. E eu posso dizer que nós, os pioneiros do Para-Jiu-Jitsu, os primeiros que lutaram em 2017, 2018, 2019, a gente está asfaltando esse caminho que essa gurizada nova que está chegando aí com deficiência vai trilhar no futuro. Eu tenho certeza disso. O esporte mudou a sua vida? Eu posso dizer que sim. O esporte mudou minha vida porque me deu confiança, autoestima elevada, mas o jiu-jitsu mudou
todo o resto do contexto da minha vida. Porque em 2017 eu já estava praticamente aposentado, eu já tinha dito para mim mesmo que eu estava aposentado, eu já tinha tido uma medalha de ouro contra pessoas normais, achei que eu já tinha história para contar para os meus filhos, achei que eu já tinha história para contar para a posteridade, que eu já era um exemplo de superação por causa de um campeonato, de uma medalha de ouro. Eu achava isso. Mas quando surgiu o primeiro Mundial em 2017, voltou aquele desejo de representar o Brasil como uma categoria paralímpica ou ocupada esportiva. Aquilo que meu pai tinha plantado para mim lá na minha adolescência voltou todo à tona. E eu falei, cara, eu vou tocar diante disso. E voltei ativo, voltei a treinar com frequência, voltei a me preparar fisicamente. E aí muitas outras medalhas começaram a acontecer. E hoje eu não me vejo parando. Eu me vejo continuando por mais 5, 6, sei lá quantos anos, enquanto os joelhos aguentarem, os cotovelos e os pulsos aguentarem, né? Eu quero estar ali mostrando para quem está chegando que é possível, né, ter sucesso no esporte, ter resultado no esporte, conseguir sustento com o esporte e ter sua vida transformada. A cada medalha, a cada conquista, qual o sentimento que você tem? Eu ganhei, sabe? Aquele sentimento no coração, aquela... Cada medalha tem uma história. Então, são sentimentos diferentes. Então, o primeiro Mundial, cara, foi incrível porque era o início de uma categoria. Vou falar mais dos mundiais, né? No segundo Mundial foi meio que natural, assim, sabe? Eu vou te falar que eu fui lá, eu competi, mas não teve lá aquela grande felicidade. Mas, por exemplo, quando eu ganhei minha faixa marrom, no final de novembro do ano passado, e eu tinha uma competição para disputar dia 2 de dezembro, ou seja, eu já ia disputar uma competição numa faixa nova, recém-graduado, e eu fui lá e fui campeão da categoria, né, aqui no Internacional Pro que teve em Florianópolis. Essa medalha me deu muita felicidade, me deu uma gana muito grande, porque foi de uma dificuldade mais elevada que as outras. Mas eu posso te dizer uma coisa, a medalha desse ano do Mundial foi a que marcou a minha vida, porque foi a medalha que eu me expus mais, de uma forma, como é que eu vou dizer assim, uma forma quase que arriscada. 12 e 13 de julho vai acontecer em Florianópolis o primeiro brasileiro de jiu-jitsu paradesportivo. Ou seja, julho, 12 e 13 de julho. É uma competição somente para pessoas com deficiência física que treinam jiu-jitsu. A gente acredita que entre 150 e 200 para-atletas vão estar competindo aqui, vindos do Brasil todo. Você acha que isso vai trazer mais novos talentos à tona? Sim, sim, porque em função dessa competição, já começou a aparecer pessoas que nem sabiam que existia para jiu-jitsu, que nem sabiam que existia uma categoria específica, que existia uma federação específica para os para-atletas. Ou seja, é uma informação que, por mais que era divulgada, muita gente não tinha acesso a ela ainda. E em função desse brasileiro, e em função de toda a mídia que está sendo construída, pessoas estão descobrindo que podem treinar jiu-jitsu, e pessoas que já treinam no jiu-jitsu estão descobrindo que podem competir. Ou seja, nós estamos fazendo história na construção dessa categoria. Como é que está a questão do patrocínio na sua carreira? Até um dia antes do Mundial desse ano eu estava patrocinado. 2017, 2018 eu tive uma empresa que me patrocinou, mas esse ano, um dia antes de eu viajar para a competição, a empresa alegou que esse ano estava com algumas dificuldades financeiras, tinha mudado alguns planejamentos e que não poderia dar sequência no contrato. Eu acabei tendo que ir, por recursos próprios, ajuda de amigos, de terceiros, pessoal que apoiou, e eu cheguei em Abu Dhabi com condições e recursos para me manter até o dia da competição. Eu fui lutar no dia da competição sem dinheiro para poder voltar para o hotel. Ou seja, ou eu era campeão ou eu estava lascado. E eu só tinha uma alternativa, que era ser campeão. E graças a Deus deu tudo certo, eu fui campeão, recebi a medalha de ouro, fui direto a receber a premiação também, estava empolgado, e aí pude me manter. E agora eu cheguei de Abu Dhabi e a vida continua e as competições continuam. Agora começa a temporada em junho, começa a temporada 2019-2020, dos grandes slams, então Moscou, Tóquio, Los Angeles, Abu Dhabi, Rio de Janeiro, Londres e depois o Mundial em abril do ano que vem. Então tem toda uma sequência de competições internacionais e algumas nacionais. E então hoje eu posso dizer que eu estou sem patrocínio e se alguém tiver interessado em patrocinar um atleta campeão, eu estou aí na busca. E você participa da iniciativa Desbravadores. Como é que funciona isso, Daniel? A iniciativa Desbravadores surgiu com a ideia da gente empoderar e ajudar toda e qualquer pessoa com deficiência a ter o mesmo tipo de impulso que o meu pai me deu.
A mesma forma como meu pai me incentivava, estimulava e estava presente para que eu pudesse me superar, desafiar a mim mesmo e acreditar de que realmente é possível, que era possível, o processo que a gente está criando junto com a iniciativa Desbravadores é para levar esse resultado para os deficientes. É fazer com que eles também acreditem, é para fazer com que eles também sonhem, é para fazer com que eles também acreditem que existe um potencial dentro deles que é muito maior do que eles imaginam. Eu sei, porque eu vi em mim um potencial que eu não via na minha adolescência, mas o meu pai via. E por eu amar o meu pai e confiar nele, eu acreditei. E hoje eu cheguei onde eu cheguei. Então a ideia é a gente reproduzir de uma forma, né, mais social essa ideia. Que um dia meu pai trouxe até mim e a gente pode levar isso até outras pessoas. Esse é o objetivo. Além do evento aqui em julho, tem mais algum evento em mente aí, alguma coisa para o futuro interessante que possamos contar? Sim, a ideia é participar de todo o circuito dos Grandes Slam desse ano, que começa em junho em Moscou e termina com o Mundial em abril em Abu Dhabi, né, em abril de 2020. Então existe um calendário total. Então a ideia é seguir construindo essa jornada e aí esse ano participando de todas as competições internacionais. Agora como tricampeão mundial de jiu-jitsu para esportivo. Obrigado, Daniel. Foi uma honra. Uma Muito honra obrigado. foi minha. Obrigado, tá?